Sou o companheiro Leão Hélio Gomes das Chagas, vice-presidente do Lions Clube do Rio de Janeiro, Mater, e acadêmico da ALAC, Academia de Letras, Artes e Ciência, e ocupante da cadeira número 16, cujo patrono é o poeta e dramaturgo Gonçalves Dias. É com muita satisfação que participo deste evento cultural e aproveito para agradecer ao presidente João Roberto e cumprimentar os estimados acadêmicos e todos que possam estar participando. Vou apresentar para os senhores, de forma bem resumida, um ensaio sobre a evolução histórica da administração, cujo título é Precursores que contribuíram para a evolução e reconhecimento da administração como ciência. Principais integrantes, Frederico William Taylor e Henri Fayol. No início do século XX, com o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, surgiu a necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, no sentido de obter o melhor rendimento possível de seus recursos e fazer face à concorrência e à competição. Há 120 anos atrás, dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos a respeito da administração como ciência. Um era americano, Frederico William Taylor, e o outro francês, Henri Fayol. Estudaram o desenvolvimento da empresa partindo de visões diferentes e elaboraram o que podemos chamar de abordagem clássica da administração, com duas escolas principais. A primeira, a Escola de Administração Científica, onde o seu principal personagem é Frederico William Taylor, que é considerado o pai da administração e que se preocupou com a racionalização do trabalho. O segundo, Escola Anatômica e Fisiológica, posteriormente desenvolveu para a teoria administrativa, com Henri Fayol, que se preocupou em estudar a estrutura organizacional e o funcionamento da empresa. Por isso que é anatômica e fisiológica. Anatômica é a anatomia, é a estrutura da empresa. Fisiológica é o funcionamento dessa estrutura, tá certo? Taylor começou a estudar a empresa já como engenheiro. Desenvolveu a chamada Escola de Administração Científica, preocupada em aumentar a eficiência da indústria por meio, inicialmente, da racionalização do trabalho, analisando o funcionamento de cada tarefa, reduzindo seu tempo de realização e criando um padrão de movimentos, aumentando a produção da empresa. Taylor nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e iniciou sua vida profissional como um simples aprendiz numa fábrica de bomba d'água na Filadélfia, saindo 4 anos depois como torneiro mecânico. Com 22 anos, em 1878, Taylor foi admitido na Midwall Steel Company, tendo realizado nessa empresa uma série de experiências e dando início à sua trajetória como pesquisador em direção à administração científica. Ele foi admitido como simples operário, passando logo a torneiro mecânico, e devido ao seu dinamismo, teve uma ascensão vertiginosa na empresa. Em 6 anos ele passou de torneiro mecânico a engenheiro-chefe, e nessa altura, em 3, 4 anos atrás, ele já tinha feito um curso por correspondência na Universidade Stevens, e se formou em engenheiro mecânico. Naquela época, estava em moda o sistema de pagamento por tarefa. Os patrões procuravam ganhar o máximo na hora de fixar o preço da tarefa, e os operários, por seu turno, reduziam a 1/3 o ritmo da produção da máquina, procurando contrabalançar, de certa forma, o pagamento por tarefa determinada pelos patrões. Isso levou Taylor a estudar o problema da produção em seus mínimos detalhes, pois tinha que agradar seus patrões, aumentando a produção, e eliminar os frequentes desentendimentos com os subordinados, tentando aumentar a sua remuneração. Assim, seu principal objetivo passou a ser máxima prosperidade e ou satisfação para patrão e empregado. Quer dizer, ele perseguiu com a sua obra atingir esse objetivo. Na posição de engenheiro-chefe, iniciou as experiências de racionalização do trabalho e estudo dos tempos de movimento na Midwall Steel Company, visando encontrar o tempo ideal para a execução das tarefas.
Sua finalidade principal era minimizar custos e maximizar lucros. Suas descobertas mais notáveis foram o estudo sobre manipulação de lingote de ferro e corte de metais. Saiu da Midway Steel Company em 1889 e trabalhou 4 anos como diretor-geral numa indústria de produção de papel. Ele deixou a empresa e se consagrou na profissão de sistematizer, isto é, uma espécie de consultor administrativo. E trabalhou nessa profissão durante 5 anos, onde ele ensinou o método científico às empresas que o contratavam, sendo que nunca ficou mais de 90 dias em cada empresa. Nesse período, ele ensinava aos profissionais da empresa o seu método científico. Nessa qualidade de consultor administrativo, ele foi contratado em 1898 pela companhia siderúrgica Bethlehem Steel Company, que estava interessada principalmente no sistema de administração industrial de Taylor e no seu método de cortar metais. Permaneceu nessa empresa não 90 dias, mas 3 anos, porque ele foi convidado pelos diretores da empresa, que eles gostaram dele, né, para continuar as suas pesquisas lá nessa empresa. Muito bem, então quer dizer que Taylor encontrou um campo fértil para continuar a sua experiência. Nessa companhia, sua principal experiência foi o manejo de paz dos operários. Nessa época, os operários tinham a sua própria ferramenta de trabalho, que servia tanto quanto para estar trabalhando, removendo carvão, como removendo limalha de ferro, né? Então, naquela época, os operários, eles tinham o seu próprio, era dono da sua própria ferramenta, eles levavam a ferramenta para a empresa. E Taylor, então, né, deslocava esses operários, ora para trabalhar no monte, trabalhar com minério de ferro, isto é, o trabalho consistia com a pá cheia, jogar dentro de vagões. E mesma coisa quando se tratava do monte de carvão. Então, Taylor observou uma disparidade muito grande de produção entre as atividades. E verificou que ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele começou a estudar tempos e movimento, ele analisava, filmava, cronometrava. Isso demorava semanas, meses, tá certo? Até encontrar o homem ideal para cada tipo de trabalho. Através daquele homem, ele treinava outros, quer dizer, ele encontrava um empregado cujo biotipo era ideal para aquele tipo de trabalho. Mas ele não ficou satisfeito. As pás também, cada um com um tipo de pá, ele então a empresa passou a fabricar, produzir as suas pás, tá certo? Padronizou. Por quê? Taylor tinha verificado que uma pá que suportasse 10 quilos, tá certo? Esse era o peso ideal que um operário com biotipo médio, ele podia perfeitamente executar o seu trabalho e ter uma ótima produção, aumentar a produção e com isso também passar a ganhar mais. Outra coisa importante de Taylor é que ele idealizou um fichário com diversas cores, onde o empregado, ao chegar ao trabalho, né, encontrava anotado nesse fichário seu salário do dia anterior, onde ele iria trabalhar naquele dia e, se por acaso essas fichas tinham cores diferentes. A amarela servia como uma advertência. Se o operário chegava e encontrava a ficha amarela com essas informações, só a ficha amarela por si só já era uma advertência. Queria dizer o seguinte: olha, ontem a sua produção foi aquém do que você tem capacidade de produzir. Cientificamente já foi provado que você pode produzir mais. Se você hoje também produzir menos do que se espera, você será deslocado para uma atividade menos rendosa.
Então esse era Taylor, tá certo? Preocupado, já que ele traçou um padrão, né, cientificamente, ele cobrava, era um controle cerrado, ele controlava o trabalho dos empregados. E para tanto, nesse ponto, ele recebeu muita ajuda de um engenheiro que era seu assistente, Henri Lawrence Gunn, que veio a inovar, criando o que nós chamamos hoje de cronograma. É um gráfico de controle. Naquela época chamava-se gráfico de Gunn, tá certo? Isso aí ajudou muito a Frederico Sloan Taylor nas suas anotações, tá certo? É um gráfico de controle. No serviço de pesquisa de campo, Taylor teve a ajuda de seu assistente, engenheiro Henri Lawrence Gunn, idealizador do gráfico de Gunn, que se tornou conhecido como cronograma, gráfico de controle. Ele foi muito criticado pelos sindicatos, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. Os operários, normalmente aqueles que eram demitidos porque não conseguiam atingir aquele padrão exigido após as experiências, tá certo? Iam reclamar com o sindicato. Então, Taylor recebia muito a convocação para ir na Câmara, para ir no Senado, e ele entrava como réu e saía aplaudido de pé, porque ele provava que seu método aumentava a produtividade e aumentava os salários, diminuía os esforços, porque a fadiga com esse tipo de trabalho braçal é muito grande. Então ele também diminuía a fadiga e que também aí ele brincava. Até o consumidor lucrava, né? Porque ele vai ter um produto mais barato, melhor, tá certo? E ele chamava esse produtor de sócio ausente. Taylor enunciou princípios da administração científica e seu mecanismo. Os princípios são 4 princípios: desenvolvimento de uma verdadeira ciência, sua seleção científica do trabalhador, sua instrução e treinamento científico. E repare que tudo isso, toquei nesse assunto, né? Isso eram os princípios dele. Aí, toda empresa tinha que fazer isso, né? Treinamento constante, né? E cooperação, o 4º princípio dele era a cooperação íntima e cordial entre direção e empregado. Isso ele não conseguiu, infelizmente. O seu mecanismo, que são os elementos para ele que devem ser utilizados para se conseguir executar bem seus princípios, ele classificou como o estudo do tempo, né, e dos métodos para realizar uma tarefa corretamente. Toquei nesse assunto. Padronização dos movimentos, chefia numerosa, né, por cada tarefa, princípio de delegação de autoridade, né, e pagamento por produção e sistema mnemônico para classificar a ferramenta. Eu citei antes que a empresa passou a fornecer a ferramenta. Então ele mandou fazer um painel de madeira com baixo, onde tinha o desenho de cada ferramenta em baixo relevo. Então de manhã, quando o empregado chegava, encontrava aquela ferramenta naquele buraco, que só dava aquela ferramenta. Pegava, né? E à tarde, quando terminava o serviço, tinha que ir lá e botar. Então ficava fácil para o controle quem não trouxe a ferramenta. Isso é chamado de sistema mnemônico. Taylor faleceu em 1915 e o seu principal livro é este aqui, que é Princípio de Administração Científica. Muito bem, Henri Fayol desenvolveu a chamada Escola Anatômica e Fisiológica, que veio a ser chamada Teoria Clássica de Administração. A preocupação era aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação dos princípios gerais de administração em base científica. Nasceu em 1641 em Constantinopla, tá certo? Turquia, e depois se naturalizou francês.
faleceu em 1925 em Paris. Eu estou citando essa data, que é muito importante, porque a sua obra só foi traduzida para o inglês, para o alemão, em 1926, um ano depois da sua morte. Para o Brasil, né, o português foi só em 1940. Ele formou-se em engenharia de Minas, tornou-se engenheiro de Minas, aos 19 anos. E entrou para uma empresa metalúrgica carbonífera, a Comantren-Forchambur, onde desenvolveu toda a sua carreira. Nessa empresa, ele trabalhou 58 anos, dos quais 30 como diretor-geral. Em 1866, com 25 anos, veja só, um engenheiro com 25 anos, ele foi promovido a diretor de minas de carvão, né, uma na cidade de Comantren e outro, né, na cidade de Montfort. Aos 47 anos, em 1888, ele assumiu a direção-geral da empresa, que se achava em situação difícil, às portas da falência. Sua administração foi muito bem sucedida, tanto que em 1918, após 30 anos de direção efetiva, sob administração, até a sua morte em 1925, tornando-se muito conhecido. A obra de Taylor, né, como ele tinha uma visão de empresa de cima para baixo, né, ele tinha uma visão, ele achava que a problemática da empresa estava na um ou outro fez em prol da administração, tinha que ter melhores decisões. Então, depois de muito observar a sua obra, sua pesquisa é observação. Ele observava e tomava nota. Então, depois de muito tempo, a obra dos dois se junta. Uma empresa, né, ela precisa não somente, né, de uma boa administração na base, mas também como na direção geral, tá certo? Então, a obra de Fayol está montada em cima da estrutura organizacional da empresa, tá certo? E o seu principal livro foi Administração Geral e Industrial, que é esse aqui. Dos seus estudos, ele concluiu que uma estrutura organizacional de uma indústria, para ter sucesso, teria que ter necessariamente 6 atividades. Atividade técnica, comercial, financeira, segurança, contábil e administrativa, que ele chamou de funções administrativas. Ele classificou no famoso POC3, né? POCCC, que quer dizer prever, é o prévoyance de francês, que o significado era planejar, mas aí ele foi anunciado como prever, e prever e planejar são diferentes, tá certo? Então, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ele completa seu estudo elaborando 14 grandes princípios, assim como o Taylor, que eu vou citar alguns: divisão do trabalho, remuneração pessoal, igualdade entre autoridade e responsabilidade, né? Equidade, iniciativa, união de pessoal, etc. Apesar de toda a sua notável contribuição para a administração, ele recebeu muitas críticas pela sua obsessão pela unidade de comando e pela acentuada centralização, né? Uma empresa naquela época, praticamente, era afunilada, tá certo? Então, concentrava grandes decisões na cúpula da empresa, no vértice do triângulo. Muito bem, concluído o meu trabalho, eu vou deixar para os senhores uma reflexão. Após algumas minhas reflexões, a minha imaginação voa e eu fico questionando sobre qual estágio do conhecimento se encontraria hoje a ciência da administração, se naquela época, 120 anos atrás, um engenheiro norte-americano, Frederico Winslow Taylor, pudesse ter trocado informações e conhecimento pelos diversos meios da tecnologia atual com o engenheiro francês Henri Fayol, visto que, embora as suas obras sejam oriundas do mesmo período, né, eles não se conheceram e nem sequer leram nada sobre o que o outro estava fazendo em prol da administração como ciência. Muito obrigado.